Oi, mamães! Sejam bem-vindas a essa aula sobre banho do recém-nascido. Muitas mães de primeira viagem se sentem super inseguras em relação a alguns aspectos do cuidado com o recém-nascido. E entre esses cuidados, o campeão de insegurança é o banho do bebê. Porque na realidade, muitas mães têm medo até de pegar no recém-nascido, quando mais dar um banho. Então, na aula de hoje, eu vou explicar para você o passo a passo de como realizar esse banho com segurança. E por falar em segurança, é exatamente sobre esse aspecto que vamos começar a aula de hoje. A melhor maneira de você garantir a segurança no banho do seu filho é, antes de qualquer coisa, você providenciar todos os materiais necessários para realizar o banho. Então, a primeira dica para você que é mãe de primeira viagem é: nunca deixe o bebê sozinho na banheira. Pode parecer uma bobagem, mas apenas 2 centímetros de água durante 2 minutos é capaz de matar um bebê afogado. Ainda que o bebê já seja grandinho e já sente sem apoio, você nunca deve deixá-lo sozinho na banheira, porque sempre existem os riscos de queda, de escorregões. Então, a melhor maneira de garantir a segurança do seu filho é você providenciar, antes do banho, todos os materiais que serão necessários para a realização desse procedimento. Então, você junta tudo e começa o banho. Se por acaso você estiver sozinho em casa e de repente chega uma pessoa, toca a campainha ou então seu celular toca, o mais correto a fazer é você enrolar o bebê numa toalha e sair para atender. E nunca, jamais deixar o bebê sozinho. Outra coisa que gera muitas dúvidas nas mamães de primeira viagem é sobre a temperatura da água. O ideal é que a água esteja numa temperatura mais ou menos próxima à temperatura do líquido amniótico, ou seja, do ambiente intrauterino onde o bebê se encontrava antes de nascer. E essa temperatura gira em torno de 36 a 37 graus. No entanto, até 38 graus é uma temperatura confortável para o bebê tomar banho. Então, o mais indicado é que você utilize um termômetro para a água. Alguns termômetros para a água vêm num formato assim, de um patinho de banheira, e ele serve justamente para indicar a temperatura da água no momento do banho. Mas se você não tem um termômetro para água, você pode verificar tocando nela. E a maneira mais segura é você colocar uma água em temperatura ambiente, temperatura normal dentro da banheira, e aos poucos ir adicionando uma água mais quente. Outra coisa muito importante de se falar é sobre o uso de sabonetes. O bebê recém-nascido, ele só deve tomar um banho por dia. E quando eu falo banho, eu me refiro ao banho completo, utilizando sabonete. Inclusive, em regiões mais frias ou quando o inverno é muito rigoroso, o banho diário ele nem é uma prática comum. Mas, levando em consideração o clima predominante do nosso país, podemos dizer que o bebê deve tomar um banho com sabonete. Caso seja necessário outros banhos, ele deve ser realizado somente com água. Lembrando que o sabonete do banho do bebê ele deve ser neutro e preferencialmente líquido. Se por acaso você não tiver o sabonete líquido, mas o sabonete em barra, pode usar sem nenhum problema, desde que ele seja utilizado para esse único fim. É muito importante também você dar preferência para os produtos específicos para bebê, pois eles possuem menos substâncias químicas e são menos alergênicos. Muitas mamães questionam também em relação ao uso de shampoo e condicionador. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que muitas crianças só vão criar cabelo em uma quantidade razoável para que se usar shampoo depois de um aninho. Mas caso seu bebê já nasça cabeludo, antes de 6 meses não é necessário utilizar shampoo nem condicionador. Isso porque nessa fase o bebê ainda não produz muita oleosidade no cabelo. Então somente o sabonete já é suficiente. A partir dos 6 meses o bebê pode utilizar shampoo e condicionador, desde que também sejam produtos específicos para bebê. Então, agora eu vou mostrar para vocês o manejo adequado de como dar o banho no bebê e realizar a antisepsia do coto umbilical. Então vamos lá para o passo a passo. Nós temos o nosso material, a banheira, que ela pode ser uma banheira simples, mas também uma banheira de suporte, que é o caso dessa aqui. A banheira de suporte facilita porque ela fica fixa, né? Ela é mais segura e também pela questão ergonômica, né? Que você não precisa estar se abaixando, ela já é numa altura legal para você dar o banho.
Então, a gente tem a banheira com água, né, o termômetro, medindo a temperatura da água, e uma água que eu deixo reservada. Por que eu deixo essa água reservada? Justamente porque o banho, ele é dado com a água da banheira, mas essa água que fica reservada, ela é responsável pelo enxágue. Então, é sempre bom você fazer isso. Por quê? Porque se você pega um bebê que acabou de fazer cocô e aí você lava ele, lava o bumbum dele e essa água fica cheia de resíduos de fezes, você não pode utilizar a mesma água para enxaguar o bebê, né? É anti-higiênico. Então, o ideal é que você deixe essa água reservada para utilizar apenas para o enxágue. Aqui também nós temos o sabonete e a toalhinha aqui do lado, já postos para receber o bebê. Então, aqui nós temos, né, uma bonequinha simulando o que seria o bebê recém-nascido. Nós temos aqui até uma simulação de coto umbilical. Daqui a pouco a gente vai fazer a antisepsia desse coto para orientar como deve ser feita. Então, a maneira mais cuidadosa de você segurar o bebê sempre é apoiando o seu pescocinho, né? Seja o que você for fazer, é importante que apoie o pescoço do bebê. E o banho do bebê, ele deve ser dado sempre céfalo-caudal, no sentido da cabeça para o bumbum, né? Começando sempre do lugar menos contaminado, no caso a cabeça, e finalizando no mais contaminado, que é o bumbum do bebê. Essa posição, né, de barriga para cima incomoda um pouco. Você vai perceber quando você for dar banho no seu filho que ele vai chorar mais nessa posição do que quando colocado na posição de bruços. A posição de bruços, ela facilita a posição fetal, né, que é a posição em que o bebê fica dentro da barriga da mãe. Então, a gente vai sempre começar esse banho na posição de bruços. O pescocinho do bebê se apoia no meu braço. Aqui eu tenho o apoio dos dedos para segurar com mais firmeza, né, o bracinho, o tórax do bebê. E com essa outra mão eu fico livre para realizar a manobra do banho. Então, eu coloco o bebê na água e posso estar realizando, né, a manobra do banho, jogando água no seu corpo, começando sempre pela cabeça e escorrendo pelos membros, né? Posso estar realizando esse processo durante várias vezes. Lembrando que sempre quando eu for colocar a aguinha na cabeça, tenho que ter cuidado, né, com a orelhinha do bebê, para que evite entrar água. Então, eu vou fazendo, vou dando esse banho. Depois que o bebê estiver todo úmido, eu vou estar colocando sabonete. Começar também pela cabeça. Então, eu vou estar esfregando esse sabonete na cabecinha do bebê, aqui nas dobrinhas, no pescoço, embaixo do braço, certo? E com aquela água que eu reservei, eu vou estar aos pouquinhos jogando, né, para retirar esse sabonete. Então, eu vou estar virando esse bebê para fazer a limpeza aqui na frente. E aí, eu vou poder estar vendo se o bebê tem remela no olho, né, com a própria aguinha, eu vou estar limpando essa remelinha do olho, narizinho, eu vou estar tirando possíveis secreções. E aí, mais uma vez, eu vou utilizar o sabonete e vou estar fazendo essa limpezinha no resto do corpo. Região genital, normal, tanto homem quanto mulher, eu vou estar lavando. E sempre enxaguando com aquela água que eu reservei. Por fim, vou virar o bebê novamente para lavar o bumbum, que eu falei que seria a última coisa que a gente iria lavar, né? Então, lavo o bumbum do bebê. Aquele primeiro cocôzinho, né, que o bebê faz, ele é bem escuro, que é o que a gente chama de mecônio. Esse cocô, ele é bem pegajoso, que é o primeiro cocô do bebê. Então, às vezes, eles demoram um pouquinho mais a sair. Ele gruda e quando ele resseca, ele endurece, ele demora um pouquinho mais a sair. Então, terminado o banho, vamos retirar o bebê com a toalha de fralda, que é a toalha mais adequada, né, mais confortável para a pelezinha do bebê. Então, a gente protege a cabeça, suspende o bebê para tirar o excesso de água e
enrola o bebezinho na fralda para retirá-lo do banho. Então, a gente retirou o bebê do banho, trouxe ele para um trocador e agora vamos secar o bebê, né? Porque até para secar existe uma técnica. Você nunca deve secar o bebê assim, esfregando o seu corpo com a toalha. Você deve secar o bebê assim, certo? De modo que você retire o excesso de água, mas você não esfregue a pele do bebê, porque é muito fininha, muito sensível. Então, você vai secar primeiramente a cabeça, até porque é através da cabecinha que o bebê perde mais calor. Então, você secando a cabeça, você vai evitar que ele fique com frio. Seca as mãozinhas e os pezinhos também, né? As extremidades, que também é o que causa frio no bebê nessas horas. Então, sequei a cabeça, sequei as mãozinhas e os pezinhos. E agora eu vou retirar o excesso de água das dobrinhas, do pescoço, da axila, da inguinal, dos dedinhos, né? Que são dobrinhas, dedinhos da mão, dedinhos do pé, que é onde se acumula mais água. Pronto. O bebê está seco. Então, o que é que eu posso fazer nesse momento? Retirar essa toalha molhada para evitar que o bebê fique com frio, porque aqui você ainda vai passar álcool no cordão umbilical do bebê, não, porque você ainda vai passar álcool no coto umbilical do bebê, colocar a fralda, vestir o bebê. Então, se o bebê ficar muito tempo em contato com essa fralda molhada, essa toalha molhada, ele pode ficar com frio, né? Então, secou o bebê, retira a toalha molhada. Para fazer a antisepsia do coto umbilical, você vai precisar de álcool a 70% e uma lã de algodão. Então, você umedece essa lãzinha. Então, você vai passar o algodão numa face, vira de lado, passa na outra e passa ainda no próprio clamp de plástico. Pronto. Isso deve ser feito pelo menos umas 3 vezes ao dia, ou no mínimo quando o banho do bebê for realizado, até que esse coto desidrate, fique escuro, necrose e caia. Não é preciso colocar nada mais do que o álcool a 70%. A menos que o bebê esteja apresentando sangramento pelo coto umbilical ou alguma secreção purulenta de odor fétido, é que você deve procurar um médico para ver o que possivelmente esteja acontecendo, algum tipo de infecção, coisa do tipo. Mas fora isso, o coto ele vai ressecar, vai ficar preto e vai cair. Então agora é hora de colocar a fralda. Ah, Bruna, preciso utilizar algum tipo de pomada na região genital do bebê para colocar a fralda? Não. Para evitar assaduras, é necessário que o bebê esteja limpo e seco, né? O que vai provocar assadura é exatamente um tempo prolongado da pele do bebê em contato com aquele resíduo de cocô ou de xixi. Se você utiliza uma fralda de qualidade, né, e a absorção da fralda é maior, o bebê vai diminuir o tempo que vai ficar em contato com essa secreção e provavelmente não asсе. Já do contrário, se você utilizar uma fralda de uma qualidade baixa, não tão boa, vai estar contribuindo para que as assaduras apareçam. Então, não se faz necessário utilizar pomadas de prevenção de assadura. Então, para colocar a fralda do bebê, eu vou abrir a fralda. Vejam que tem um lado que é maior do que o outro, né? Que é o lado que vai ficar no bumbum, o lado que tem os adesivos. Levanto o bumbum do bebê, coloco a parte de trás, abro as perninhas, coloco a parte da frente, lembrando que o coto deve ficar para fora, né? Então, você fecha de um lado, fecha do outro e o bebê está de fralda. Então, é isso. O nosso bebê já está de fraldinha, pronto para vestir aquele look que a mamãe comprou. Espero que você tenha gostado da minha aula sobre o banho do bebê. Beijos e até a próxima!